Olá, eu sou a Kate Valéria Tito, doutoranda em Arte e Cultura Visual pela FAV-UFG. Olá, meu nome é Ana Rita Vidica, eu sou docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Eu e a Kate escrevemos esse texto, Coleção Samuel Costa, uma reflexão sobre a materialidade dos arquivos fotográficos. Escrevemos em parceria a partir dos interesses de pesquisa do doutorado da Kate e em diálogo com a disciplina Pensamentos e Ações das Imagens, ministrada por mim e por duas outras colegas. Colocamos como pergunta norteadora deste trabalho a seguinte questão: quais inquietações podem nos motivar a pensar sobre a materialidade dos arquivos fotográficos em um momento em que as imagens digitais predominam? Para refletir a respeito dessa pergunta, selecionamos o arquivo do fotógrafo Samuel Costa e a sua coleção fotográfica pertencente ao Museu da Imagem do Som de Goiás. Samuel Costa, fotógrafo goiano, que na década de 1970 mudou-se para Paris e por lá se profissionalizou, nessa discussão é compreendido como sujeito histórico e social que, durante o seu percurso, produziu imagens que dialogaram com a sua afetação pela vida e o seu modo de ser e estar no mundo. Seu arquivo, constituído de 1968 a 1987, é composto por um conjunto documental que reflete a sua intensa produção e as relações por ele estabelecidas nesse período. Esse é o fotógrafo Samuel Costa, na imagem acima, e a segunda imagem é o acervo onde a documentação fotográfica dele está condicionada. Nos concentraremos para a construção desse artigo nas fotografias que integram a coleção Samuel Costa, que é ampla no que diz respeito à sua variedade temática e quantidade numérica. Os assuntos são diversos, estende-se da fotografia urbana, passando pelo retrato, a foto publicitária, a paisagem rural e o homem do campo e seus afazeres, o garimpo em Serra Pelada, as festividades como o Carnaval na Itália e no Brasil, e uma extensa série composta por imagens de caráter homoerótico. Contudo, essas fotografias não serão tratadas a partir de seu conteúdo visual, mas na constituição do conjunto enquanto arquivo e o processo de conservação que o envolve. Aqui são outras fotografias que fazem parte também do acervo do Samuel Costa. Samuel Costa se estabelece como fotógrafo na segunda metade da década de 1970. Registrou intensamente a Europa e colaborou com revistas europeias e brasileiras, atuando na fotografia publicitária. Documentou a cidade de Paris sobre vários aspectos. Viajou pela Inglaterra, Holanda e Itália. Por meio dessas viagens, ele estabeleceu vínculos no circuito das artes plásticas, literatura, filosofia e política, o que lhe abriu caminhos para a produção de sua intensa série de retratos de profissionais vinculados a essas áreas. Nesse período, voltou para o Brasil inúmeras vezes, retratando a Bahia, o Rio, Minas Gerais, São Paulo, Pará e também diversas cidades de Goiás. Os anos 1980 afetaram Samuel Costa, tanto no que diz respeito à sua produção fotográfica, quanto à vida pessoal, sobretudo pelo surgimento da AIDS, que se configurou não apenas como uma doença, e sim como uma epidemia de múltiplas faces, abrangendo um caráter econômico, social e moral, galvanizando um discurso carregado de julgamentos e de termos preconceituosos. Samuel Costa, assim como muitos de seus contemporâneos, contraiu o vírus na década de 1980 e, nesse cenário, cercado por medos e preconceitos, produziu grande parte das imagens que integram hoje o seu arquivo. Ao situar e contextualizar historicamente a sua produção fotográfica, a hipótese é que ela transita entre a esfera pública e privada. O olhar do fotógrafo, as suas influências, os seus medos, a sua visão de mundo, o que é retratado nos estúdios fotográficos, nas ruas, nas boates, constitui um universo que reflete a sua vida íntima, o que levou à constituição do seu arquivo.
Esse cuidado singular permite hoje inúmeras possibilidades de estudo aos pesquisadores da fotografia. Nesse sentido, ao fazer esses cruzamentos entre vida pública e privada, percebemos justamente Samuel Costa como um ser histórico e social, e sua obra, além da sua plasticidade, nos oferece elementos para reflexão sobre assuntos diversos. Uma dessas reflexões é pensar a relação entre arquivo e temporalidade, que estaria relacionada às lacunas e às ardências. Essas ardências está diretamente ligada ao que Didi Uberman coloca. Ele diz que a imagem arde como real, pelo desejo que a anima, pela destruição, pelo resplendor, pelo seu intempestivo movimento, pela dor e também pela memória. Abre aspas. Quer dizer que, de todo modo, arde, quando já não é mais cinza, uma forma de dizer sua essencial vocação para a sobrevivência, apesar de tudo. Compreendemos que o arquivo de Samuel Costa pode ser entendido como essa imagem que tem vocação para a sobrevivência, a partir do momento em que ela consiga preservar em sua superfície as marcas de um tempo que o produziu e consumiu. E ao ser colocado em contato com o presente, a sua existência é ressignificada, provocando ardências. Pensando na relação entre materialidade e conservação fotográfica na coleção Samuel Costa, percebemos que, em tempos de pesquisas fugazes realizadas cotidianamente através dos meios virtuais, acreditamos ser relevante o fato de considerar a questão da materialidade dos arquivos fotográficos na rotina do trabalho investigativo dos pesquisadores. Mediante o manuseio de ampliações fotográficas, diapositivos e negativos, percebemos que o tempo dedicado à pesquisa realizada em arquivos físicos é diferente do tempo destinado às pesquisas na internet. Ao entrar em contato com essa materialidade, passam a fazer parte da rotina do pesquisador, a lentidão e a paciência. Toda a coleção de Samuel Costa, do MIS, Goiás, passou por um diagnóstico, onde foram identificados formatos, fotos avulsas, em álbum, negativos coloridos, negativos flexíveis em PB, diapositivos, suas dimensões, os processos fotográficos e características de deterioração. A partir do diagnóstico, foram decididas as formas de acondicionamento, imobiliário e as ações específicas de conservação para cada documento fotográfico. Aqui são duas fotografias que mostram o processo de higienização química realizado no Laboratório de Conservação Fotográfica e aí a higienização mecânica. Então, para finalizar, percebemos que discorrer a partir do arquivo de Samuel Costa sobre as características lacunares dos arquivos fotográficos, a materialidade intrínseca a eles, os vínculos que estes arquivos estabelecem com a construção da memória e sobre a complexidade das ações estabelecidas para salvaguardá-los. Foi uma tentativa de pensar sobre outra perspectiva metodológica de trabalho, uma vez que, na atualidade, a tendência é a realização de pesquisas quase exclusivamente por meios virtuais. Foi uma tentativa também de desconstrução da ideia de que esses arquivos são apenas um emaranhado de documentos depositados em instituições públicas ou no âmbito privado, mas é uma maneira de escovar os arquivos fotográficos a contrapelo, como coloca Walter Benjamin, revelando que estes arquivos são cinzas mescladas de vários braseiros, na perspectiva de Dilberman, e que, dependendo de como são acessados, podem provocar ardências múltiplas. Bom, é isso. Estamos abertos, então, para discussão. Muito obrigada. Obrigada.